aqui, então, observando, esses probleminhas que nós temos colocados aqui, eles têm sempre um detalhe ou outro que é importante a gente estar observando. Legal? Muito bem. Então, ele tem aqui o seguinte, ele quer determinar o principal, quer dizer, o VP, valor principal ou capital que você tem que investir, de tal forma que ele vai produzir um montante de R$20.000. Esse é o valor futuro. Ele quer um montante de R$20.000. Tá? E qual o prazo de tempo de capitalização? 2 anos. E a taxa de 12% ao semestre. Então, aqui nós temos um problema. Lembrar o seguinte, nós temos que colocar esse tempo em semestre, então. Então, 2 anos são quantos semestres? 4 semestres, né? Okay? Então, 2 anos são 4 semestres, porque a nossa taxa está ao semestre. Então, vamos substituir aqui, olha. Vamos ver o seguinte. Vou copiar aqui e tal. Muito bem. Então, valor futuro, a gente já tem aqui R$20.000. O valor presente eu não tenho, que é o que eu quero calcular. Então, a taxa 12% ao semestre, então 0,12. Ok? Então, 0,12. E o N, já 2 anos são 4 semestres, o N igual a 4. Muito bem. Então, aqui é que nós vamos ter aquela situação que eu falei no início. Deixa eu só repetir isso aqui. Nós vamos colocar o seguinte aqui, olha. Então, 1 mais 0,12 vai dar 1,12 aqui, né? Bem, então, esse 1,12 elevado à quarta potência, ele está multiplicando o VP, ele é o coeficiente do VP. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar aqui primeiro, só para a gente colocar a incógnita no primeiro membro, tá bom? Isso. Então, botei aqui igual a 20.000. Muito bem. Então, esse 1,12, vou botar até na outra página ali. Deixa eu colocar a partir daqui. Então, esse 1,12 à quarta potência, eu poderia elevar a quarta potência e depois passar dividindo 20.000, certo? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós teríamos que depois, nessa divisão, fazer um arredondamento também. Então, para diminuir os erros aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse 1,12 à quarta potência no denominador. E aí você trabalha com essa fórmula da calculadora, tá legal? Valor presente. Deixa eu inserir aqui. Porque a gente tem que procurar sempre diminuir os erros do arredondamento. Tá? Então, nós vamos ter 20.000 dividido 1,12. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. (1,12) elevado à quarta potência. E aí, se você colocar diretamente essa expressão aqui na sua calculadora, nesse formato, nós vamos ter que vai dar 12.710,36. Tá? Se você, por exemplo, elevar 1,12 à quarta potência, e aí você tiver que arredondar esse valor para 5 casas decimais, você já vai ter um número diferente. Tá certo?
Mas a forma da gente conseguir um valor mais preciso é esse aqui, 12.710,36. Tá bom? Então, muita atenção daqui para frente com essas questões dos arredondamentos. Ok? Vamos lá, então, novamente aqui. Então, observando esses probleminhas que nós temos colocados aqui, eles têm sempre um detalhe ou outro que é importante a gente estar observando. Legal? Muito bem. Então, ele tem aqui o seguinte, ele quer determinar o principal, quer dizer, o VP, né? Valor principal ou capital que você tem que investir, de tal forma que ele vai produzir um montante de R$20.000. Esse é o valor futuro. Ele quer um montante de R$20.000. Tá? E qual o prazo de tempo de capitalização? 2 anos. E a taxa de 12% ao semestre. Então, aqui nós temos um problema. Lembrar o seguinte, nós temos que colocar esse tempo em semestre, então. Então, 2 anos são quantos semestres? 4 semestres, né? Okay? Então, 2 anos são 4 semestres, porque a nossa taxa está ao semestre. Então, vamos substituir aqui, olha. Vamos ver o seguinte. Vou copiar aqui e tal. Muito bem. Então, valor futuro, a gente já tem aqui R$20.000. O valor presente eu não tenho, que é o que eu quero calcular. Então, a taxa 12% ao semestre, então 0,12. Ok? Então, 0,12. E o N, já 2 anos são 4 semestres, o N igual a 4. Muito bem. Então, aqui é que nós vamos ter aquela situação que eu falei no início. Deixa eu só repetir isso aqui. Nós vamos colocar o seguinte aqui, olha. Então, 1 mais 0,12 vai dar 1,12 aqui, né? Bem, então, esse 1,12 elevado à quarta potência, ele está multiplicando o VP, ele é o coeficiente do VP. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar aqui primeiro, só para a gente colocar a incógnita no primeiro membro, tá bom? Isso. Então, botei aqui, igual a 20.000. Bem, então, esse 1,12, vou botar até na outra página ali, deixa eu colocar a partir daqui. Então, esse 1,12 à quarta potência, eu poderia elevar a quarta potência e depois passar dividindo 20.000, certo? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós teríamos que depois, nessa divisão, fazer um arredondamento também. Então, para diminuir os erros aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse 1,12 à quarta potência no denominador. E aí você trabalha com essa fórmula da calculadora, tá legal? Valor presente. Deixa eu inserir aqui. Porque a gente tem que procurar sempre diminuir os erros do arredondamento. Tá? Então, nós vamos ter 20.000 dividido 1,12. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. (1,12) elevado à quarta potência. E aí, se você colocar diretamente essa expressão aqui na sua calculadora, nesse formato, nós vamos ter que vai dar 12.000
12.710,36. Tá? Se você, por exemplo, elevar 1,12 à quarta potência, e aí você tiver que arredondar esse valor para 5 casas decimais, você já vai ter um número diferente. Tá certo? Mas a forma da gente conseguir um valor mais preciso é esse aqui, 12.710,36. Tá bom? Então, muita atenção daqui para frente com essas questões dos arredondamentos. Então, vamos lá. Vou deixar ele aqui e vamos para o número 4, então. Tá? O número 4, nós já vamos ter que calcular a taxa. E aí nós vamos ter que verificar algumas questões importantes aí.